Entidades da sociedade civil e parlamentares de diversos partidos relançaram a Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto. O principal objetivo da frente é lutar pela aprovação da proposta de emenda à Constituição que visa abolir o voto secreto no Congresso Nacional. O movimento defende a transparência sob o argumento de que a atividade parlamentar é pública. Para conversar sobre este tema, recebemos hoje o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Otaciano Nogueira. Muito bom dia, professor. É um prazer tê-lo conosco no Manhã no Parlamento. Bom dia. Professor, qual a sua opinião sobre o voto secreto? Essa PEC que está em análise, ela acaba com o voto secreto em todos os casos. E há parlamentares que se dividem, acreditando que em alguns casos ele deveria ser mantido. Qual a opinião do senhor? Olha, eu entendo também que em alguns casos deve ser mantido. E por uma razão simples. Se for aprovada o fim do voto secreto no parlamento, o que abre um precedente contra o sigilo do voto. Muito bem. E se alguém, algum grupo, algum movimento começar a pleitear o fim do voto secreto para o cidadão, sob o mesmo argumento de que se ele vai votar para o seu representante, deve ser público o seu voto. Isso, evidentemente, é um risco, porque o voto secreto é a garantia do cidadão. Assim como no parlamento, em determinados casos, é também a garantia da independência do mandato. Então é muito difícil que se possa adotar uma medida com essa extensão, ou seja, não há mais voto secreto. O que é razoável é que haja voto secreto em casos específicos que podem ser regulamentados, inclusive, nos regimentos da Câmara e do Senado, e seja mantido em outros casos específicos em que resguardar a responsabilidade do voto de cada um passa a ser algo que assegure a independência do exercício do mandato parlamentar. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É possível elidir o voto secreto em alguns casos, mas é indispensável mantê-los em outros. Professor, no caso, o estopim para toda essa movimentação, né, para esse tema vir à tona novamente, foi a votação da cassação ou não, no caso foi a absolvição da deputada Jaqueline Roriz. Nem nesse caso o senhor acha que valeria o voto aberto e isso comprometeria o jogo político? Veja bem, o que eu acabei de dizer é que admite-se que o voto seja aberto em alguns casos, ou melhor, que o voto seja secreto em determinados casos. Ou se exclui, né, quando não pode haver voto secreto, ou se inclui quando pode haver o voto em aberto. E essa é a preliminar. Não é que o que me preocupa é uma regra geral, que derrube tudo. Não pode haver voto secreto ou todos os votos têm que ser secretos. Esses extremos é que não convém a um parlamento que é responsável pelo exercício da liberdade e da democracia, da liberdade individual. Esse caso, por exemplo, de julgamento de um par, deveria ser voto aberto? Ou deveria ser voto aberto ou deveria ser voto fechado. Isso é o que se deve decidir. Essa questão está mal colocada quando se diz assim, abolir inteiramente o voto secreto. Uhum. Tá? O voto secreto, de um modo geral, está previsto no Congresso para as eleições, tanto da mesa, de membros do Tribunal de Contas, que são aqueles casos em que o eleito ou o não eleito podem gerar constrangimento para aqueles que votaram, e também para os vetos, já que o Executivo teria um poder muito grande, poderia lançar a mão desse poder, inclusive perseguindo quem viesse eventualmente a derrubar um veto presidencial. Nesses casos, o senhor acredita que o voto secreto deve ser mantido? Olha, acredito que a tese é a seguinte, a particularidade vem depois. A tese é a seguinte, isso já existe nos regimentos da Câmara e do Senado, né? Assim como nas reuniões do Congresso. Aquilo que deve ser mantido como voto secreto deve estar assegurado nos regimentos. Aquilo que não precisa ser mantido, também pode estar assegurado. Ou se adota uma alternativa ou outra.
ou se torna explícito aquilo que deve ser por voto secreto, ou se torna explícito aquilo que não pode ser objeto de voto secreto. Essa que deve ser a regra geral, essa é a tese. Sim, tá? essa PEC, ela já teve votação em primeiro turno, então ela não pode ser modificada. Ou se vota no segundo turno aprovando, ou se rejeita. Seria um caminho do meio tirar o voto secreto do texto constitucional e fazer isso que o senhor está propondo, regulá-lo apenas no regimento ou leis infraconstitucionais? Olha, tanto faz. Regular, no meu entender, isso pode ser matéria constitucional ou pode ser matéria infraconstitucional do âmbito do Congresso. Por que razão? Porque o funcionamento do Congresso, as particularidades, o quórum, tudo isso, com exceção daquelas questões que dizem respeito ao quórum, com respeito à aprovação de medidas, de emendas constitucionais, etc., que é o chamado quórum qualificado, né? Nos demais casos, isso deve estar, se é secreto ou se é ostensivo, nos regimentos, tanto da Câmara quanto do Senado, quanto do Congresso, que é o caso, por exemplo, dos vetos presidenciais, que já são obrigatoriamente secreta a votação. Então, assim como no caso dos vetos presidenciais, se houver matéria relevante, deve estar na Constituição. Se não for tão relevante, deve estar regulado no regimento da Câmara, do Senado e do Congresso. Perfeito. Bom, quero agradecer mais uma vez ao cientista político Tassiano Nogueira, professor da Universidade de Brasília, por colaborar conosco aqui no Manhã no Parlamento. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, um abraço para você e seus ouvintes.